Olá, no programa de hoje, o PDT rumo às eleições de 2026. A legenda trabalhista tem pré-candidato ao governo de Minas e um acordo encaminhado pela direção nacional para apoiar o presidente Lula em sua tentativa de reeleição. Na janela partidária recém-encerrada, amargou perdas na bancada da Câmara. Eu converso com o deputado federal Mário Heringer, líder do PDT na Câmara e presidente do partido em Minas Gerais. Bem-vindo, deputado Mário, sempre uma alegria tê-lo conosco. É um prazer estar com vocês aqui para mais uma conversa franca sobre política. Deputado Mário, o PDT foi o partido que mais perdeu proporcionalmente representação na Câmara na janela partidária recém-encerrada. A bancada saiu de 17 para 11 deputados. O que foi mais determinante para essas saídas na sua avaliação? Na minha avaliação, os estados onde os deputados saíram, eles não conseguiram. Primeiro, a gente tem que lembrar que houve uma dissidência grande quando, lá no Ceará, quando o Ciro e o Cid se desentenderam, e nós tínhamos, dessa bancada nossa de 17 deputados, nós tínhamos 5 do Ceará. Então, 4 foram para um lado e 1 para o outro. Os 4 saíram. Então, esse desfalque de grande intensidade deveu-se inicialmente à saída dos nossos companheiros do Ceará, que numa disputa interna no Estado resolveram sair. Os outros que saíram, a Duda, saiu aqui de Minas. Ela saiu, segundo ela, por questão de liberdade ideológica. Essa saída foi emblemática, né? Ela foi, inclusive, candidata a prefeita de Belo Horizonte pelo PDT nas últimas eleições e agora regressou ao PSOL. O senhor tentou convencê-la a ficar? Naturalmente, eu acho que a Duda é um quadro político importante. Nós acreditávamos e acreditamos até a última hora que ela ficaria no nosso partido. O partido investiu na candidatura de prefeita dela na cidade, botou um recurso importante para que ela... A gente mostrou para ela que ela era importante. Ela teve toda a liberdade ideológica para fazer as votações na Câmara dos Deputados. Então, a questão ideológica que ela alegou, eu não me sinto responsável por alguma coisa que tenha mudado e dado essa posição para ela. Mas escolheu, é o destino dela, desejo felicidade para ela onde ela está. Nenhuma mágoa? Não, de jeito nenhum. A gente fica magoado, às vezes, com quem a gente tem muita esperança. A Duda vinha sinalizando já há algum tempo que estava insatisfeita. Então, para a gente, é natural, as pessoas podem fazer o que quiserem. A cláusula de barreira, deputado Mário, tem exigências maiores nesse ano, né, para as legendas garantirem acesso a recursos do fundo partidário e o tempo de propaganda em rádio e TV. 2,5% de votos totais para a Câmara e eleição de pelo menos 13 deputados distribuídos aí no mínimo 9 estados. O PDT tem segurança de cumprir essas condições mesmo com essas baixas recentes? Nós fizemos um levantamento essa semana, logo depois. Foi ontem, terça-feira. Fizemos um levantamento para fazer essa análise desse debacle, dessa quantidade de pessoas que nós perdemos. E a gente vai sofrer, mas a gente tem condição de fazer, porque é uma coisa ou outra, é 2,5% da população nacional com mais 1,5% no mínimo em 9 estados. Esse é ou 13 deputados federais em 9 estados. O que é mais próximo para a gente, nesse momento, é fazer os 13 deputados federais em 9 estados. Nós tivemos saídas, mas hoje, apesar da quantidade de deputados que a gente tem, que é pequena, a gente já tem quase os 9 estados prontos. Só para chegar no número de deputados. Por exemplo, nós temos o Paraná agora com o Requião Pai, candidato a deputado. Naturalmente, a nossa expectativa... Candidato a governador. Não, candidato a deputado, sim. O filho é governador. Sim, o filho candidato a governador. Exatamente. Que é um pai candidato a deputado. E a expectativa da gente, pela votação prevista para ele, é que ele faça 2 deputados no Paraná. Seja um puxador importante. Ele é um puxador importante. Então, Paraná, onde ele não tinha ninguém, nós passaremos a ter. Minas Gerais já temos eu. Se eu passar na prova,
e eu acho que vou passar, porque fiz uma chapa muito bem feita. Eu acredito, inclusive, que a nossa chapa vai fazer 2 deputados federais do mesmo jeito que fizemos antes, porque quando eu vislumbrei a possibilidade da Duda sair, eu trabalhei com a hipótese dela fora e fiz uma chapa buscando esse objetivo. Esses cálculos são complexos, né? São muito complexos, porque depende do eleitor, né? O eleitor não vai fazer o que eu quero, ele vai fazer o que quiser. Mas nós que já temos uma certa experiência eleitoral, a gente sabe onde é que a gente pode fazer as nossas mexidas. E fizemos. Então, em Minas Gerais, a gente vai ter um deputado, pelo menos, eu tenho certeza, se serei eu ou se será outro, não sei. Mas um deputado, isso é certíssimo que nós vamos fazer. E eu estou trabalhando ainda, porque nós temos muitos filiados no Estado. Nós temos 63 prefeitos, candidatos a prefeito, que perderam as eleições, que assumiram um compromisso conosco em 2024 de serem candidatos na chapa para complementar a chapa se necessário for, porque todo mundo sabe que a chapa, a eleição não faz com o nome só de um, faz com o nome de vários. Então nós temos esse número de pessoas que estão dispostas a se investirem numa candidatura exatamente para ajudar na composição estadual bem feita. Pelo que o senhor está sentindo na Câmara, a tendência é de que haja um enxugamento significativo do quadro partidário a partir de outubro? Olha, eu tenho certeza absoluta que todos os movimentos, e eu não sou contra o movimento, não, é de redução de um monte de partidos. Esse é o movimento, a cláusula de barreira foi criada exatamente para isso, porque a gente está com 30 e tantos partidos que não têm condição de subsistência. O nosso partido é um partido ideológico, é um partido que não foi construído na caça de assinaturas. Então, para nós é um pouco mais difícil, porque as pessoas, para entrarem no nosso partido, precisam compreender que as nossas bandeiras são bandeiras sérias de educação, de segurança pública, de soberania nacional, de saúde adequada para o povo. Nós trabalhamos com um projeto trabalhista. É um projeto que defende o trabalhismo, que defende e valoriza o emprego e a renda. E o empresário que presta, que cria empregos na sociedade. Isso a gente não vai abandonar. E, naturalmente, os outros partidos não têm muitas exigências na porta de entrada, porque fazem hoje, e eu não os recrimino, cada um faz da vida o que quiser, fazem hoje captação de candidatos para fazer fundo partidário. Aqui na Assembleia, deputado Mário, o deputado estadual Carlos Pimenta, de longa trajetória no PDT, migrou para o PSB nessa janela. E o deputado Thiago Cota, que é remanescente do PDT na casa, ainda não tem confirmado que será candidato à sua reeleição, pelo menos publicamente. O que o partido projeta como meta nessa eleição para deputado estadual? Então, para deixar claro para vocês, o Thiago, para mim, ainda é candidato. Ele não falou comigo que não seria candidato. Ele é candidato a deputado estadual. O Thiago tem uma interface a ser pensada, que é a questão da proposta dele ir para o Tribunal de Contas do Estado. Se o presidente Tadeu colocar essa vaga para ser disputada, o Thiago vai disputar. E se o Thiago vencer, naturalmente ele não será candidato. Eu espero que seja colocado antes do processo de candidatura, até para que nós possamos nos organizar melhor. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é com relação ao Carlos Pimenta. Carlos Pimenta é uma pessoa que eu sempre tive um respeito e admiração por ele. Carlos Pimenta foi à minha casa no dia anterior ao dia que ele saiu e fez um acordo e combinou comigo que ficaria conosco. Inclusive citou a mulher dele. Falou, falei com a minha mulher e ela acha que eu não devo mudar e tal. Eu fiquei muito feliz. No outro dia saiu a notícia que ele tinha mudado de partido. Isso para mim foi, aí sim, uma grande decepção. Uma grande decepção porque nós nunca faltamos ao Carlos Pimenta. E meta para a Assembleia? Qual é? A nossa meta hoje, eu não tenho dúvida que a nossa chapa vai fazer 2. Ela já tem 2. Nós temos 2 nomes fortes, que é o Thiago Aquitá, se for disputar, e temos a Laís Santiago, que entrou para o nosso partido. Nós temos o Bruno Miranda, que é um vereador daqui. Laís é de onde? A Laís é de Montes Claros. Montes Claros. É filha do Arley Santiago. Sim. Nós temos o Bruno Miranda, que é um vereador de Belo Horizonte com altas possibilidades.
Nós temos Chiquinho de Tuiutaba. Quem sabe do que eu estou falando, sabe, é um guerreiro, está fazendo um trabalho maravilhoso de pré-campanha. Nós temos o Márcio Vitor, que na eleição passada foi candidato, se eu não me engano, pelo PSDB, agora está conosco, com ampliação muito boa na Zona da Mata. Nós temos Ediade Ruas hoje, que é uma mulher importantíssima fazendo a área do Jequitinhonha, Mucuri, e uma série de outros candidatos. Eu até estou tomando cuidado, pedir desculpa para você que eu não citei aqui, porque é coisa de memória, mas tem muita gente com viabilidade e possibilidade. E com número de votos suficiente para fazer 2, eu acho que 3 a gente vai chegar relativamente fácil. Vamos falar agora das disputas majoritárias. O partido tem hoje, deputado Mário, o PDT, né, o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, como pré-candidato ao governo de Minas. Calil tem dito publicamente, reiteradas vezes, que não abrirá mão dessa condição. Mas nos bastidores o PDT também é sempre lembrado para alguma composição em torno aí, talvez, do senador Rodrigo Pacheco, que foi para o PSB e é tido como um candidato preferencial do presidente Lula ao governo. Pode haver uma reavaliação do PDT e do próprio Calil do papel a cumprir nessa eleição? Essa história seria muito longa para eu te contar ela toda, mas eu vou abreviar de uma maneira rápida. O senador Pacheco tinha um acordo, inclusive, com o PDT, comigo especialmente, muito lá atrás da gente estar junto. Só que o senador Pacheco, nessa indecisão, foi deixando todo mundo fragilizado e sem lugar. Eu, para não ser levado para um caminho que eu não quisesse, e o PDT tendo, conceitualmente, sempre apresentado, no nível nacional especificamente, candidatos para o primeiro turno, nós tivemos Cristóvão, mesmo sabendo que não íamos ganhar, nós tivemos Ciro, porque o nosso objetivo é tentar trazer opção e trazer o nosso conceito para a política no primeiro turno. No primeiro turno a gente escolhe, no segundo turno a gente opta, porque escolher entre os nossos, quem é mais afeito a gente. E opção é quando você só tem aquelas duas, você vai fazer opção, opta por um ou por outro. Menos por um, mais por outro, e assim vai. Então, o Calil foi colocado, e o nosso acordo é que ele seja candidato a governador. Só quem tira ele da posição de candidato a governador é ele próprio. Porque esse foi um acordo que nós fizemos. Com relação ao Senado, o Senado é uma vaga que está garantida para mim. Se eu quiser ser candidato ao Senado, e de antemão digo, não serei. Mas isso foi combinado. E não sendo, faz parte do acordo que eu faça o acordo com quem eu queira que venha para o Senado, porque é um acordo da gente. Então, todas as especulações podem ser feitas. O Calil vai ficar até o final? Eu espero que sim. O Calil pode negociar e sair? Se ele vai ter que participar isso para a gente, vai ter que falar, e é natural que a gente vai ter que acatar se ele quiser sair. E é isso aí. Essa semana foi noticiado na mídia, deputado Mário, um encontro de Calil com parlamentares da Federação Rede PSOL. Como esse grupo poderia se somar à chapa do ex-prefeito? Né? São falados, por exemplo, nomes como Áurea Carolina, que se coloca como pré-candidata ao Senado, a ex-deputada, e o deputado federal André Janones. Olha, é um passo, primeiro passo, eu acho que foi um passo importante, o Calil ter partidos interessados já na candidatura dele, apesar de eu achar ainda que está cedo para esses acordos começarem a acontecer, mas isso é uma boa perspectiva abrindo, porque temos partidos, os partidos entendem a viabilidade do Calil, né? E a necessidade de ter um candidato. Claro que isso é um primeiro passo, para a gente foi muito bom. Os nomes eu me abstenho de dizer, porque se eles são candidatos dos partidos deles, e se o acordo for feito para eles ocuparem alguma vaga numa chapa majoritária, eles é que indicarão, não seremos nós que vamos falar, nós queremos esse ou aquele, não temos como pensar assim. Mas eu acho que é muito cedo para a gente falar de espaço e vaga, porque nós estamos com a porta aberta para vários outros partidos e várias outras conversas. E nós temos que medir o tamanho disso. Uma leitura de cenário, né? Aí, após 2 vitórias seguidas do campo conservador em Minas Gerais,
para o governo do Estado, deputado Mário, e com a direita na frente das pesquisas até o momento, né, com o senador Cleitinho Azevedo. Será que não era hora da centro-esquerda estar mais unida, enfim, ter um pré-candidato único? Esse era o nosso objetivo desde o início. Mas como é que alguém que está na política, fica na política, sem apresentar esse nome, sem fazer esse nome, sem ter liberdade de construir esse nome? O que aconteceu e está acontecendo conosco é que o senador Pacheco não se posicionou. E o carro está andando. Talvez perdeu o bonde? Não vou dizer que perdeu o bonde, porque o Pacheco é um cara muito competente, é meu amigo, é bom, mas eu acho que já passou da hora dele decidir, sabe? O Pacheco é grande demais para entrar na eleição agora para tomar uma coça, porque é o que está se avizinhando. Eu tenho que dizer isso para todo mundo. Porque a direita está mais organizada, tem mais capilaridade hoje, principalmente nas redes sociais. A direita tem candidatos pontuando, que é o caso do Cleitinho, que não pensem que ele é fraco, porque ele é forte. A direita tem outros nomes querendo apoiar ou ser apoiada dentro desse conjunto. E o centro e a centro-esquerda ficou abandonada, a não ser pela presença do Calil. Então, por isso que eu acredito no Calil. Porque o Calil é o cara que vai estar representando uma ausência do centro-direita, do centro-esquerda equilibrado, porque não tem outro candidato, e a esquerda não botou nome. E o Pacheco chegando com um nome pela esquerda, ele vai ter que carregar um estigma, ele vai ter que carregar uma força política muito grande, viu, Marco? Que é o antipetismo. Pois é, lidar com isso vai ser um problema, não só para Pacheco como para outros candidatos. O senhor entende isso? É o que o senhor lê no momento? No nosso campo, sem dúvida nenhuma. No nosso campo, nós vamos ter esse problema sim. Calil tem uma questão pendente na esfera judicial que pode configurar inelegibilidade. Ele foi condenado em primeira instância, deputado Mário, em um processo de improbidade relacionado ao fechamento de uma rua em Belo Horizonte quando ele era prefeito e está recorrendo, né? O caso ainda depende aí de uma decisão do Tribunal de Justiça. O PDT está confiante em relação ao desfecho? Eu não tenho dúvida nenhuma. O nosso Tribunal de Justiça não é um Tribunal de Justiça perseguidor, é a primeira coisa. É um Tribunal de Justiça justo. Um ato desse, mesmo que tenha sido feito, um fechamento de uma rua, é muito desimportante do que a gente vê de falcatrua e maracutaia que tem nesse país. O Banco Master mostrou para todo mundo como é que está infiltrado na política e nas relações humanas a corrupção no país. O Calil não é corrupto, o Calil é sério, o Calil é duro, e o jeito duro do Calil faz com que as pessoas se afastem, ou queiram se afastar, ou temam. Mas o Calil não é corrupto. O Calil não é um sujeito que se aproveita da posição política. Então, um processo desse nível, de fechamento de rua, num município que nem Belo Horizonte, que ele, inclusive, não tem responsabilidade por aquilo. Ele está sendo responsabilizado por ato de terceiro. Ora, bolas. Se o tribunal levar isso para cassação ou para inelegibilidade do Calil, é uma medida muito desproporcional. Eu acredito que isso aí se resolve com a justiça agindo da maneira que tem que agir. Vamos falar do quadro nacional também. Quando o senhor esteve no programa aqui pela última vez, no ano passado, o PDT tinha anunciado a decisão de adotar a independência na Câmara, era ali na esteira da saída de Carlos Lupe do Ministério da Previdência. Sim. De lá para cá, né, Lupe parece já ter aí encaminhado da parte da direção nacional apoio à reeleição do presidente Lula. Essa será uma posição consensual na legenda? Bem, Marco, tenho que te dizer o seguinte, naquela época e até hoje, nós, os deputados federais, que fomos nós, os deputados federais, que fizemos a opção por ser independentes. Nós é que fizemos. Não foi nem o partido, foi os deputados do PDT. E nós continuamos independentes, até hoje. Voto muito mais próximo do governo, porque nós somos mais próximos ideologicamente do governo. Mas nós não somos governo. Inclusive, eu continuo insistindo que se o PDT puder e se aparecer um nome, que nós tenhamos candidato à presidência da República.
Mas com Ciro fora, tem outro nome? Ora, nós temos muito nome bom. Eu só não quero citar um ou outro, mas assim, vamos citar um. Requião, em vez de ser candidato a deputado, ele pode ser candidato a presidente da República em qualquer momento. Foi governador várias vezes no Paraná, foi senador. É um cara que tem estofo, entendeu? Então, é possível. O próprio Calil poderia ser um candidato a presidente do Brasil. Foi prefeito de uma cidade enorme, que é Belo Horizonte, e tem uma capilaridade mineira muito boa. Então, são nomes que eu estou dizendo aqui porque eu sei que eles não estão nessa condição de disputar agora, exatamente para não dizer nome de quem eu sei que pode, e tem. O PDT tem quadros muito bons. Mas eu percebo pela resposta do senhor, então, que apoiar o presidente Lula não é uma coisa de pleno consenso dentro do partido. Nós vamos apoiar de acordo com a decisão majoritária da nossa convenção. Isso aí vamos seguir e vamos fazer. Mas o meu espírito é o espírito de oferecer proposta, oferecer alternativa. Esse sempre foi. Porque eu vislumbro um país que dê continuidade aos projetos bons do outro governo, que não tenha que começar tudo de novo a cada 4 anos. As pesquisas estão mostrando um cenário bem polarizado entre Lula e Flávio Bolsonaro. Será que tem espaço para uma terceira via? Mas eu não discuto o espaço de vitória eleitoral. Eu discuto o espaço de conversa sobre assuntos que não sairão na candidatura eleitoral se ela ficar polarizada. Nós não vamos falar das nossas terras raras com seriedade. Nós não vamos falar do nosso potencial de transição energética. Nós não vamos falar das melhores condições para as pessoas de habitação, de segurança pública. Vai ficar assim, um julgando contra o outro e dizendo que um protege bandido, o outro não protege. Vai ser isso, mas não é isso. Nós não vamos ter um plano, como a China fez, um plano de 30 anos. Claro, a China é um país onde não tem renovação presidencial, né? Mas eles têm um plano e executam um plano. A China, nos anos 60, tinha um PIB muito menor que o do Brasil. Sabe o que aconteceu? Ela fez um projeto lá atrás e continuou fazendo o projeto. Nós aqui a gente faz, vamos fazer vamos consertar a BR-381. Aí vamos lá, um lança, começa a obra. Aí vem outro, para 381. Cara, não existe isso. O Brasil tem uma quantidade de obra inacabada e não é graças à inoperância, não. É um governo de um não dá andamento no governo do outro. É política desnecessária e ruim. Então, o que eu acredito é que a gente está numa polarização, mas nós precisamos de discutir, entendeu, Marco? Precisamos de discutir os problemas do Brasil. Só um segundinho. Nós estamos verificando no momento um grande movimento histórico que é a mudança da governança mundial. E isso é muito sério. E o Brasil não pode ficar fora disso. Se você refere aí, né, às guerras aí que vêm sendo patrocinadas por Donald Trump. Sim, a quem eu acho um estapafúrdio, desnorteado e maluco. Vamos falar um pouquinho, aproveitando a presença do senhor também, sobre pauta da Câmara. Na seara trabalhista tem um debate público importante no momento sobre o fim da escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou essa semana que a PEC que põe fim a essa escala deve ser votada já na próxima semana na CCJ e até o fim de maio em plenário. Qual a expectativa do senhor em relação à aprovação dessa matéria e como ela impactaria o ambiente social e econômico do país? Bem, na verdade, a PEC 6x1 ganhou esse título, ela vai ser discutida, vai ser votada, eu acredito, só que ela não será 6x1. Ela provavelmente vai ser o famoso 5x2, né? Trabalhar 5 dias, folgar 2. Isso vai impactar em muitas áreas do comércio, de pequenas empresas, porque vai reduzir o tempo de trabalho do funcionário. Mas é justo. Como é que vai resolver a questão do pequeno, micro, que tem um empregado só? Eu não sei como é que vai ser feito, porque vai ter que surgir uma solução. Porque senão a gente também desmonta toda a estrutura, a pequena estrutura. Nós temos mais de 70% do nosso projeto, da nossa indústria e do nosso comércio, de pequenos e médios. Então isso vai ser impactante, sim, nessas contas.
Mas existe uma necessidade de fazer uma justiça, uma equiparação dessas pessoas que estão nesse tempo todo de trabalho, de 6x1, para reduzir o trabalho. Eu não tenho dúvida. Reduzir salário para compensar isso, eu acho injusto. Porque as pessoas, se fosse eu necessitando do salário, os salários já são ruins no país, eu preferia trabalhar do que ter redução de salário. O senhor percebe boa vontade dos deputados de chegarem num acordo? Eu não tenho dúvida nenhuma que tem boa vontade. A ideia é não prejudicar tanto o empregado quanto o empregador. Nós temos que construir uma solução que seja uma solução, e tem solução, que seja uma solução que atenda a todos. Não pode, para fazer uma coisa, prejudicar a outra. Então, nós vamos encontrar a solução, sim. Um último tópico que a gente está aí com o tempo quase estourado, mas é importante o senhor responder rapidamente. A oposição segue pressionando pela votação do PL da dosimetria ou até mesmo de algum tipo de anistia para os condenados pelos ataques aos poderes e por tentativa de golpe de Estado, né, lá em 2020, após as eleições de 2022. Sim. Essa pauta está enterrada ou não? Essa pauta, esse problema já podia ter resolvido há mais de ano. Só que toda vez que a gente colocava em discussão essa questão, o que acontecia era que o grupo da oposição, nós não queremos. Por quê? Porque tinha um foco absoluto que era o Bolsonaro. Isso foi vencido, Bolsonaro já foi condenado, Bolsonaro já ficou preso, já está preso. E o discurso continua o mesmo. É por falta de um discurso mais potente e mais intrigante. Mas na minha cabeça, aquilo está sepultado na Câmara dos Deputados. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Mário. Sempre uma alegria tê-lo no programa. Prazer estar aqui com você, Marco. Prazer estar aqui no Mundo Político, mais uma vez. Um canal que eu gosto de assistir, o canal eu gosto de assistir, o programa eu gosto também. Porque aqui a gente tem a oportunidade de conhecer os companheiros que estão aqui na Assembleia, principalmente, e o jeito de cada um, isso ajuda a gente muito na configuração do nosso mandato. Eu conversei com o deputado federal Mário Heringer, líder do PDT na Câmara e presidente do partido em Minas Gerais. Falamos sobre o saldo da janela de trocas de filiações para a legenda, as articulações na disputa pelo governo do Estado e para também a disputa presidencial com o apoio da direção nacional do PDT à reeleição do presidente Lula. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.